diante da nossa ignorância sobre esses temas e que possamos ter um estudo produtivo. Pedimos por cada lar aqui representado e que tudo concorra, Senhor, para o nosso bem e para o bem da humanidade. Que assim seja. Quer fazer, Lívia, uma retrospectiva do capítulo? Pode ser. Ele estava comentando aqui sobre a epífise, né? Inclusive, eu estava procurando no Google, né, que você comentou sobre a importância da glândula pineal, né? Uhum. Tem até um estudo, vou até mandar lá no grupo depois para quem quiser, que ele vai falando, vai linkando, assim, né, em todos os lugares da obra de André Luiz, onde ele fala da glândula pineal. E aí ele vai falando assim sobre, né, a função de saúde mental dela, das funções reprodutivas, função endócrina e essa conexão com o mundo espiritual. Eu vou mandar lá no grupo, porque é um arquivo muito grande, mas aí quem quiser ver, né? Eu procurei, eu vi no YouTube alguns vídeos rápidos do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Aí ele vai falando que fisicamente ela regula o sono, produz a melatonina, que é um hormônio, né? Parte da luz que a nossa visão não capta vai para a pineal. Então é através disso que ela regula. Ele diz que é o relógio do cérebro, seria como um órgão sensitivo por conta disso. E ele diz que é um roteador como o Wi-Fi, do Wi-Fi. Ela tem funções biológicas na puberdade, até falou isso no livro. Ela regula os ritmos corporais psíquicos e biológicos, ela regula também a parte do humor. É sensível ao sol, à lua, que eu nem sabia. Aí ele fala da questão da gravidez da mulher, que é uma gravidez lunar. É a epífise, é a pineal que manda essa informação para o corpo. Por isso que conta-se as luas, né, para a gravidez. Período fértil da mulher também. Então, ela tem muitas funções. Ela é uma glândula altamente estudada hoje em dia. Existe até uma revista científica só para esse órgão, que ele diz, o doutor Sérgio, que a pineal não deveria nem ser chamada de glândula. Ela deveria ser chamada de um órgão sensitivo. Então, é muito interessante. Como ela capta, ela tem essas influências da Lua, do espaço, do Sol, que nós também entraríamos em contato com o plano superior por conta dela. As religiões orientais já falam disso há muito tempo, né? Mas ela é muito estudada. Inclusive, nos médicos espíritas, eles também estudam muito. Então, a gente vai ficar por aqui. Se alguém quiser se aprofundar mais, aí a Lívia vai passar essas informações no grupo. Então, se ninguém quiser falar nada, vamos começar a leitura. A gente parou aqui, né? O instrutor falava, não é, Rita? Espera que eu estou em outra página. O instrutor falava em tom sublime. Tudo aqui falou sobre aquela comunicação com o médium, né? Que a gente comentou que poderia ser as observações de Chico Xavier, e ele fazia as observações sobre a glândula. E aí, continuando então. Um instrutor falava em tom sublime, pelo menos para mim, que, pela primeira vez, ouvia comentários sobre consciência, virtude e santificação, dentro de conceitos estritamente lógicos e científicos no campo da razão. Agora, aclaravam-me os raciocínios de modo franco. Receber um corpo nas concessões do reencarnacionismo não é ganhar um barco para nova aventura, ao acaso das circunstâncias, mas significa responsabilidade definitiva nos serviços de aprendizagem, elevação ou reparação, nos esforços evolutivos ou redentores. Compreende agora as funções da epífise no crescimento mental do homem e do enriquecimento dos valores da alma? Indagou-me o instrutor. Sim, respondi sobre impressão forte. Segregando unidades de força, continuou,
pode ser comparada à poderosa usina que deve ser aproveitada e controlada no serviço de iluminação, refinamento e benefício da personalidade, e não relaxada em gasto excessivo do suprimento psíquico nas emoções de baixa classe. Refocilar-se no charco das sensações inferiores, a maneira dos suínos é retê-la nas correntes tóxicas dos desvaneios de natureza animal e, na despesa excessiva de energias sutis, muito dificilmente consegue um homem levantar-se do mergulho terrível nas sombras, mergulho que se prolonga além da morte corporal. Em vista disso, é indispensável cuidar atentamente da economia de forças em todo o serviço honesto de desenvolvimento das faculdades superiores. Os materialistas da razão pura, senhores de vastos patrimônios intelectuais, perceberam de longe semelhantes realidades e, no sentido de perseverar a juventude, a plástica e a eugenia, fomentaram a prática do esporte em todas as suas modalidades. Contra os perigos possíveis, na excessiva acumulação de forças nervosas, como são chamadas as secreções elétricas da epífise, aconselharam aos moços de todos os países o uso do remo, da bola, do salto, da barra, das corridas a pé. Desse modo, perseveram-se os valores orgânicos, legítimos e normais, para as funções da hereditariedade. A medida, embora satisfaça em parte, é contudo incompleta e defeituosa. Incontestavelmente, a ginástica e o exercício controlado são fatores valiosos de saúde. A competição esportiva honesta é fundamento precioso de socialização. No entanto, podem circunscrever-se a meras providências em benefício dos ossos e, por vezes, degenera-se em elástico das paixões menos dignas. São muito raros ainda na Terra os que reconhecem a necessidade de preservação das energias psíquicas para engrandecimento do espírito eterno. O homem vive esquecido de que Jesus ensinou a virtude como esporte da alma, e nem sempre se recorda de que, no problema do aprimoramento interior, não se trata de retificar a sombra da substância, e sim a abundância em si mesmo. Ouvia-lhe as instruções entre a emotividade e o assombro. Entende agora como é importante renunciar? Percebe a grandeza da lei de elevação pelo sacrifício? A sangria estimula a produção de células vitais na medula óssea. A poda oferece beleza, novidade e abundância nas árvores. O homem que pratica verdadeiramente o bem vive no seio de vibrações construtivas e santificantes da gratidão, a felicidade e da alegria. Não é fazer teoria de esperança. É princípio científico sem cuja aplicação na esfera comum. Não se liberta a alma descentralizada pela viciação nas zonas mais baixas da natureza. Porque observasse as instruções lhe tomavam demasiado tempo. Alexandre concluiu. De acordo com as nossas observações, a função da epífise na vida mental é muito importante. Sim, considerei. Compreendo agora a substancialidade de sua influenciação no sexo e entendo igualmente a dolorosa e longa tragédia sexual da humanidade. Percebo nitidamente o porquê dos dramas que se sucedem, ininterruptos, as aflições que parecem nunca chegar ao fim, as ansiedades que esbarram no crime, o cipoal do sofrimento envolvendo lares e corações. E o homem, sempre disposto a vivenciar os centros sagrados, sua personalidade, concluiu Alexandre solenemente, sempre inclinado a contrair novos débitos, mas dificilmente decidido a retificar ou pagar. Compreendo. E acilando certas dúvidas, exclamei, não seria então
mais razoável, o orientador... Não seria então mais razoável? Aí o orientador cortou minha palavra e esclareceu. Já sei o que deseja indagar. E sorrindo, você pergunta se não seria mais interessante encerrar todas as experiências do sexo, sepultar as possibilidades do renascimento carnal. Semelhante indagação, no entanto, é improcedente. Ninguém deve agir contra a lei. O uso respeitável dos patrimônios da vida, a união enobrecedora, a aproximação digna, constituem o programa de elevação. É, portanto, indispensável distinguir entre harmonia e desequilíbrio, evitando o estacionamento em desfiladeiros fatais. Ditas essas palavras, Alexandre calou-se como orientador criterioso, que deixa ao discípulo o tempo necessário para digerir a lição. Quer comentar aqui, Rita? Alguém quer comentar alguma coisa? Hein? Ele fala aqui dessa viciação que a gente permite, né? Que vai sendo carregada nessa epífise, né? E dessa energia que a gente fica gastando com coisas que não deveríamos, né? Eu entendi Então, meio que por esse é, caminho é, um pouco. é isso mesmo. Você lembra que eu falei que o doutor Sérgio Felipe fala que a glândula epífise é um Wi-Fi? A gente está sempre, né? Uhum. É um roteador. A gente está sempre. Ele fala muito isso, dessa influência dos nossos próprios pensamentos no nosso corpo físico. Aí ele vai falar nessa matéria, que é uma reportagem, que alguns médicos às vezes não sabem de onde vêm determinadas doenças. Por conta disso, dessa nossa influência mental. Ela é muito sensível. Você vê, ela é influenciada por fenômenos da natureza. É ela que regula o nosso sono, porque ela percebe, né, de acordo com a claridade do dia. Aí ele vai falando que nós temos períodos de consciência, de sono, que vem o sono, depois ela vai regulando esse sono e o não sono, né? Você vê a influência da lua, a influência do espaço, a influência espiritual. Então, ela é uma glândula muito importante. E como ele diz, é uma energia de força. Então, a gente não pode usar isso mal. A gente precisa saber como usar essa energia. Mais alguém quer falar? Senão a gente vai passar para o capítulo É o 3. poder que a gente tem dentro da gente, né? De se regenerar, o poder de mudar, esse poder de, né? Que vem Porque junto ele diz, com essa administração de energia. ele diz que não é só a sombra, né? A gente tem que mudar a essência mesmo. Não é só modificar a sombra. Eu não sei, eu estou tentando procurar aqui, mas eu não achei. Tem uma parte que ele fala isso. Da questão da essência, que não é só a sombra. Bom, eu não sei onde está. Vou Ele diz começar o sempre 3 que. então. Ah, tá. Só Pode queria falar. botar agora. Sempre inclinada a contrair novos débitos, mas dificilmente decidido a retificar ou pagar. Aí que é o problema, né? Que a gente já vem com débito. Já tem que retificar caminhos. Aí a gente vai pagando só o mínimo do cartão. É uma bola de neve, né? Então vamos para o 3, se ninguém quiser falar mais nada. Vamos lá, capítulo 3. Pode ir. Desenvolvimento mediúnico. Os serviços particulares não proporcionavam ensejo a excursões dilatadas e frequentes, em companhia de Alexandre. Entretanto, valia-me de todas as folgas nos trabalhos comuns. Havia sempre o que aprender, e constituía enorme satisfação seguir o ativo missionário das atividades de comunicação. Hoje à noite, disse-me o devotado amigo, observará algumas demonstrações de desenvolvimento mediúnico. Aguardei as instruções com interesse. No instante indicado, compareci ao grupo, antes do ingresso dos companheiros encarnados. Já era muito grande a movimentação, número considerável de trabalhadores, muito serviço de natureza espiritual. Aqui ele está no centro,
né? Só para a gente se localizar. Ele está no centro e vai começar uma reunião mediúnica e eles estão lá no plano espiritual. Que ele chama de desenvolvimento mediúnico. Eu Uhum. achei, né? Uhum. Desenvolvimento. Então a gente vê que quando ele chega, os trabalhadores espirituais já estão em movimentação. Uhum. Porque a gente não tem noção, a não ser o médio vidente, mesmo assim, ele não vai ver tudo. Ele consegue perceber a movimentação. Então, ela é muito maior do que os encarnados, a movimentação. Daí, o nosso compromisso com o trabalho mediúnico, porque não é né? Não tem improviso, é tudo muito organizado, que nós também deveríamos fazer a nossa parte em relação a isso. Porque quando ele chegou, o trabalho já estava a pleno vapor. Então, vamos continuar. Se ninguém quiser falar nada. Admirava as características dos socorros magnéticos dispensados às entidades sofredoras, quando Alexandre acentuou: por enquanto, nossos esforços são mais frutíferos ao círculo dos desencarnados infelizes. As atividades beneficentes da casa concentram-se neles, em maior porção, porque os encarnados, mesmo aqueles que já se interessam pela prática espiritista, muito raramente se dispõem, com sinceridade, ao aproveitamento real dos valores legítimos de nossa cooperação. E depois de longa pausa, prosseguiu: é muito lenta e difícil a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Nesse sentido, há sempre entre os homens um oceano de palavra e algumas gotas de ação. Nesse instante, os primeiros amigos do plano carnal deram entrada no recinto. Veremos hoje, exclamava um senhor de espessos bigodes, se temos boa sorte. Não tenho vindo com assiduidade às experiências, comentou um rapaz, porque vivo desanimado. Há quanto tempo mantenho o lápis na mão sem algum resultado? É pena, respondia o outro senhor. As dificuldades desencorajam de fato. Parece-me que nada merecemos no setor do estímulo por parte dos benfeitores invisíveis. Acrescentava uma senhora de boa idade. Há quantos meses procuro em vão desenvolver-me? Em certos momentos, sinto vibrações espirituais intensas, junto de mim. Contudo, não passo das manifestações iniciais. A palestra continuou interessante e pitoresca. Decorridos alguns minutos, com a presença de outros pequenos grupos de experimentadores que chegavam solícitos, foi iniciada a sessão de desenvolvimento. O diretor proferiu tocante prece, no que foi acompanhado por todos os presentes. 18 pessoas mantinham-se em expectativa. Alguns, explicou Alexandre, pretendem a psicografia, outros tentam a mediunidade de incorporação. Infelizmente, porém, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas. Acreditam no mecanismo absoluto da realização e esperam o progresso eventual e problemático, esquecidos de que toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo, luz divina para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão, o azeite da boa vontade pura. Sem a preparação necessária, a excursão dos que provocam o ingresso no reino invisível é quase sempre uma viagem nos círculos de sombra. Alcançam grandes sensações e esbarram nas perplexidades dolorosas. Fazem descobertas surpreendentes e acabam nas ansiedades e dúvidas sem fim. Ninguém pode trair a lei impunemente e, para subir, espírito algum dispensará o esforço de si mesmo no aprisionamento íntimo. Dirigindo-se de maneira especial para os circunstantes, o instrutor recomendou: observemos. Postara-se ao lado de um rapaz que esperava, de lápis em punho, mergulhado em fundo silêncio. Ofereceu-me Alexandre o seu vigoroso auxílio magnético e contemplei-o com atenção.
Os núcleos glandulares emitiam pálidas irradiações. A epífise, principalmente, semelhava-se à reduzida semente, algo luminosa. Repare no aparelho genital, aconselhou-me o instrutor gravemente. Fiquei estupefato. As glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade, que parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros, a se caracterizarem por espantosa mobilidade. Começavam as movimentações sobre a bexiga urinária e vibravam ao longo de todo o cordão espermático, formando colônias compactas nas vesículas seminais, na próstata, nas massas mucosas uretrais, invadiam os canais seminíferos e lutavam com as células sexuais, aniquilando-as. As mais vigorosas daquelas feras microscópicas situavam-se no epidídimo, onde absorviam famélicas, os embriões delicados da vida orgânica. Estava assombrado. Que significava aquele acervo de pequeninos seres escuros? Pareciam imantados uns aos outros, na mesma faina de destruição. Seriam expressões mal conhecidas da sífilis? Eles observaram, né, a área genital e estavam vendo Não só a área genital, o aparelho urinário também. Aí estava vendo essa parte negra ali, né? Enunciando semelhante indagação íntima, explicou-me Alexandre, sem que eu lhe dirigisse a falada. Não, André, não temos sobre os olhos o espiroqueta de Chaldin, nem qualquer nova forma suscetível de análise material por bacteriologistas humanos. São bacilos psíquicos das torturas sexuais, produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. O dicionário médico do mundo não os conhece e, na ausência de terminologia adequada aos seus conhecimentos, chamemo-lhes larvas simplesmente. Têm sido cultivados por este companheiro, não só pela incontinência, no domínio das emoções próprias através de experiências sexuais variadas, senão também pelo contato com entidades grosseiras que se afinam com as predileções dele. Entidades que o visitam com frequência, à maneira de imperceptíveis vampiros. O pobrezinho ainda não pode compreender que o corpo físico é apenas leve sombra do corpo perispiritual. Não se capacitou de que a prudência em matéria de sexo é equilíbrio da vida, e, recebendo as nossas advertências sobre a temperança, acredita ouvir remotas lições de aspecto dogmático, exclusivo no exame da fé religiosa. A pretexto de aceitar o império da razão pura na esfera da lógica, admite que o sexo nada tem a ver com a espiritualidade, como se esta não fosse a existência em si. Esquece-se de que tudo é espírito, manifestação divina e energia eterna. O erro de nosso amigo é o de todos os religiosos que supõem a alma absolutamente separada do corpo físico, quando todas as manifestações psicofísicas se derivam da influenciação espiritual. Novos mundos de pensamento raiavam-me no ser. Começava a sentir definições mais francas do que havia sido terríveis incógnitas para mim. No capítulo da patogenia em geral, não saíra do meu intraduzível espanto, quando o instrutor me chamou a atenção para um cavalheiro maduro que tentava psicografia. Então, até aqui, eles estavam observando esse homem, e agora eles vão observar outra pessoa. Então, eles estão observando esse jovem médico que está tentando a psicografia. Isso. Lembremos que eles estão em processo de desenvolvimento mediúnico, né? Aí ele faz uma análise desse que ele chama de larvas, que esse companheiro está desenvolvendo no corpo físico pelos parceiros dele, por uma vida sexual desregrada. O sexo em si, ele não tem problema nenhum,
Mas o desregramento do sexo, como desregramento de qualquer energia nossa, traz sempre consequências. Uma vez perguntaram ao Chico se tinha problema sexo antes do casamento. Aí o Chico respondeu que sexo sem amor não valia a pena, como casamento também sem amor não vale a pena. É só sexo, os animais também fazem. Então a gente precisa tomar cuidado com essa energia que ela é santa e santamente deve ser tratada, essa energia sexual, por conta dos desregramentos. Você vê que ele já está atraindo vampiros, que são os parceiros. E quando você entra nessa influenciação na área do sexo desregrado, é muito difícil sair. Você precisa ter muita força para sair. Por quê? Porque você não está sozinho, você tem parceiros. E esses parceiros vão fazer de tudo para que você continue naquela situação, porque eles precisam se utilizar. Como eles não têm mais o corpo físico, eles se utilizam do companheiro ou da companheira. Então, há que se tomar principalmente o médium, né? Precisa tomar muito cuidado em relação a isso. Então, vamos continuar. Alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos continuar ali. Observe este amigo, disse-me, com autoridade. Não sente um odor característico? Efetivamente, em derredor daquele rosto pálido, assinalava-se a existência de atmosfera menos agradável. Semelhava-se-lhe o corpo a um tonel de configurações caprichosa, de cujo interior escapavam certos vapores muito leves, mas incessantes. Via-se-lhe a dificuldade para sustentar o pensamento com relativa calma. Não tive qualquer dúvida, deveria ele usar alcoólico em quantidade regular. Valia-me do ensejo para notar-lhe as singularidades orgânicas. O aparelho gastrointestinal parecia totalmente ensopado, em aguardente, porquanto essa substância invadia todos os escaninhos do estômago e, começando a fazer-se sentir nas paredes do esôfago, manifestava a sua influência até o bolo fecal. Espantava-me o fígado enorme. Pequeninas figuras horripilantes postavam-se vorazes ao longo da veia porta, lutando desesperadamente com os elementos sanguíneos mais novos. Toda a estrutura do órgão se mantinha alterada. Terrível engurgitamento. Os lóbulos cilíndricos modificados abrigavam células doentes, empobrecidas. O baço apresentava anomalias estranhas. Os alcoólicos, esclareceu Alexandre com grave entonação, aniquilavam-no vagarosamente. Você está examinando as normalidades menores. Este companheiro permanece completamente desviado em seus centros de equilíbrio vital. Todo o sistema endócrino foi atingido pela atuação tóxica. Inutilmente trabalha a medula para melhorar os valores da circulação. Em vão, esforçam-se os centros genitais para ordenar as funções que lhes são peculiares, porque o álcool excessivo determina modificações deprimentes sobre a própria cromatina. Debalde trabalham os rins na excreção dos elementos corrosivos, porque a ação perniciosa da substância em estudo anula diariamente grande número de néfrons. O pâncreas viciado não atende com exatidão ao serviço de desintegração dos alimentos. Larvas destruidoras exterminam as células hepáticas. Profundas alterações modificaram-lhe as disposições do sistema nervoso vegetativo. E não fossem as glândulas sudoríparas, tornar-se-ia talvez impossível a continuação da vida física. Não conseguia dissimular minha admiração. Alexandre indicava os pontos enfermiços e esclarecia os assuntos com sabedoria e simplicidade, tão grandes que não pude ocultar o assombro que se apoderara de mim. O instrutor colocou-me em seguida ao lado de uma dama simpática e idosa. Após examiná-la, atencioso acrescentou:
Repare nessa nossa irmã. É candidata ao desenvolvimento da mediunidade de incorporação. Que eu queria dar só uma paradinha, só um instantinho, Lívia. Tá. Porque aqui está usando incorporação, só que hoje em dia não se usa mais esse termo, né? Porque é psicofonia, porque senão dá a impressão que o espírito entra no nosso corpo, e ele não entra. O nosso corpo só serve para o nosso perispírito. É um sapatinho que só cabe no nosso pé. O médium, o espírito se aproxima do médium, há uma ligação fluídica perispírito a perispírito, e o médium consegue captar o pensamento do espírito. Aí pode manifestar através da escrita ou através da fala. Então, só para a gente fazer essa ressalva, que alguém pode ouvir, dá a impressão que, igual o Ghost, né? No filme Ghost, que a Whoopi Goldberg senta na cadeira e o espírito entra, né? Aí fica os dois assim, acoplados, ora ele, ora ela. Não é assim. É perispírito a perispírito. Pode continuar ali. Uhum. Até agora ele está, resumidamente, o que ele está falando, né, são os impactos no nosso perispírito e no nosso corpo das atitudes, né? Ele está fazendo uma análise de médium a médium, das dificuldades de cada um. Eu sempre que eu leio esse capítulo, eu penso numa nossa reunião mediúnica. O instrutor falando, tá vendo fulano? Olha só, fulano assim, essa... Ó, que situação vexatória. Nem me fala, eu tô pensando nisso também. Ai, que horror. Vamos lá. Fraquíssima luz emanava de sua organização mental, da senhora, né? E, desde o primeiro instante, notara-lhe as deformações físicas. O estômago dilatara-se-lhe horrivelmente, e os intestinos pareciam sofrer estranhas alterações. O fígado, consideravelmente aumentado, demonstrava indefinível agitação. Desde o duodeno ao sigmoide, notavam-se anomalias de vulto. Guardava a ideia de presenciar não o trabalho de um aparelho digestivo usual, e sim de vasto alambique cheio de pastas de carne e caldos gordurosos, cheirando a vinagre de condimentação ativa. Em grande zona do ventre superlotado de alimentação, viam-se muitos parasitos conhecidos, mas, além deles, divisava outros corpúsculos semelhantes a lesmas voracíssimas, que se agrupavam em grandes colônias. Desde os músculos e as fibras do estômago até a válvula ileocecal, semelhantes parasitos atacavam os sucos nutritivos com assombroso potencial de destruição. Observando-me a estranheza, o orientador falou em meu socorro. Temos aqui uma pobre amiga desviada nos excessos de alimentação. Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender às exigências do sistema digestivo. Descuidada de si mesma, caiu na glutonaria crassa, tornando-se presa de seres de baixa condição. E, por que me conservasse em silêncio, incapacitado de argumentar ante ensinamentos tão novos, o instrutor considerou. Perante esses quadros, pode você avaliar a extensão das necessidades educativas na esfera da crosta? A mente encarnada engalanou-se com os valores intelectuais e fez o culto da razão pura, esquecendo-se de que a razão humana precisa de luz divina. O homem comum percebe muito pouco e sente muito menos. Ante a eclosão de conhecimentos novos, em face da onda regeneradora do espiritualismo, que banha as nações mais cultas da Terra, angustiada por longos sofrimentos coletivos, necessitamos acionar as melhores possibilidades de colaboração, para que os companheiros terrestres valorizem as suas oportunidades benditas de serviço e redenção. Compreendi que Alexandre se referia veladamente ao grande movimento espiritista, em virtude de nos encontrarmos nas tarefas de uma casa doutrinária, e não me enganava, porque o bondoso mentor continuou a dizer gravemente:
O espiritismo cristão é a revivência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E a mediunidade constitui um de seus fundamentos vivos. A mediunidade, porém, não é exclusiva dos chamados médiuns. Todas as criaturas a possuem, porquanto significa percepção espiritual, que deve ser incentivada em nós mesmos. Não bastará, entretanto, perceber. É imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-a no ministério ativo do bem. A maioria dos candidatos ao desenvolvimento dessa natureza, contudo, não se dispõe aos serviços preliminares da limpeza do vaso receptivo. Dividem inexoravelmente a matéria e o espírito, localizando-os em campos opostos. Quando nós, estudantes da verdade, ainda não conseguimos identificar rigorosamente as fronteiras entre uma e o outro, integrados na certeza de que toda a organização universal se baseia em vibrações puras. Inegavelmente, meu amigo, e sorriu, não desejamos transformar o mundo em cemitério de tristeza e desolação. Atender à santificada missão do sexo, no seu plano respeitável, usar um aperitivo comum, fazer uma boa refeição, de modo algum significa desvios espirituais. No entanto, os excessos representam desperdícios lamentáveis de força, os quais retêm a alma nos círculos inferiores. Ora, para os que se trancafiam nos cárceres de sombra, não é fácil desenvolver percepções avançadas. Não se pode cogitar de mediunidade construtiva sem o equilíbrio construtivo dos aprendizes na sublime ciência do bem viver. Até que alguém quer falar, só um instantinho. Tá. Até que alguém quer falar alguma coisa? Importante isso aqui que ele disse no final. Ouça os grilos. Cri, cri, cri. Ninguém, gente? Rita? Oi? Tá ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente? Não, tô não. Tá não? Não, agora tô. Tá, agora tá? Agora sim, eu também estou. Ah, Agora tá. sim. Então, tô perguntando se alguém gostaria de falar desse finalzinho onde eu parei. Por que Alexandre coloca isso aqui? Porque senão, quem leu essa primeira parte já começa a pensar, ai meu Deus, e agora, né? Sexo sexo é um problema, então tomar um aperitivo é um problema, comer é um problema? Não é. Ele fala do excesso. Ele diz assim, ó, atender à santificada missão do sexo, no seu plano respeitável, quer dizer, usar essa força sexual de forma legítima e sem excessos, ok, não tem problema nenhum. Uma vez perguntaram num estudo, e eu vou jogar essa pergunta para vocês. Vamos falar de um casal, tá? Eu me comprometo. Não, um casal. Né? Ou o casal, não estou falando só homem e mulher, não. Um casal, 2 parceiros. E tem a reunião mediúnica. Um é espírita e o outro não. Aí, às vezes, pela manhã, a reunião, né? E um quer se relacionar com o outro. O que é médium? Cede ou não? O que vocês acham? Eu acho que tem que ser respeitado. Cede ou não? Bom, na minha acho que opinião, não. não deveria ceder. Seria a não? mesma coisa de, por exemplo, um médium ostensivo, num dia de reunião mediúnica, num dia de desobsessão, fazer ingesta de carne, ou coisas muito condimentadas, ou até um aperitivo, como ele diz, né? Eu acho que não deveria. Não, mas Ou deveria ser tô falando evitado do sexo. deveria ser evitado, eu acho. Eu já li alguns assuntos sobre, por exemplo, que a energia do sexo, da troca do sexo com amor, não é algo condenável, e não é de fato. Que você Então, sabendo aproveitar aquela energia é boa. Então, assim. Lembra que a sei, pergunta que eu fiz foi um é espírita e o outro não.
Ah, tá. Um é espírito, outro não, né? Aí fica outra difícil. não. Então, De quando repente, se os dois tivessem a mesma sintonia. Não, o problema não é esse. Por exemplo, nós temos compromissos com quem tem um parceiro, a pessoa tem compromisso com aquela pessoa, com o outro. Um é espírita e o outro não. Não teria problema nenhum de acontecer do sexo em si. Não teria problema nenhum. Desde que, acabado o ato em si, nós não ficássemos com a mente presa naquela situação. Não teria problema nenhum. Porque nós temos compromisso, nós temos que, com o outro, né? Às vezes o parceiro não vai compreender e vai até ficar com raiva da doutrina, não vai entender bem. Agora, quando os dois são espíritas, se houver um acordo, também não tem problema nenhum. O problema não é o sexo em si. O problema é o desregramento sexual. O problema é se eu fico presa mentalmente. Estou lá na reunião mediúnica, mas ainda estou com pensamento. Esse é o problema. Agora, se a pessoa se desliga completamente, não foi nada em excesso, há uma constância com aquele parceiro, né? Já há uma ligação, não tem problema nenhum. O sexo não é problema, gente. O problema somos nós, os pensamentos, as nossas ligações, o excesso, como ele diz aqui. Ele até vai falando da questão do aperitivo. Uma vez eu estava numa reunião de domingo, lá na casa que eu frequentava no Mutuá, com o presidente da nossa casa, e domingo era muito cheio. E lá pelas tantas, no meio da palestra, não sei o que aconteceu, um homem, o presidente da nossa casa estava falando sobre bebida, aí alguém levantou a seguinte questão, que os médicos aconselhavam a pessoa a tomar um cálice de vinho antes das refeições para abrir, né? Aí o presidente da nossa casa, muito, muito categórico, né? Falou assim, médico alcoólatra. Aí ficou aquele silêncio assim, né? Aquele silêncio. Mas não há, porque ficou assim, um silêncio e as pessoas começaram a rir. Mas não há problema. Como ele diz aqui, não é esse cálice de vinho do Porto, ou essa bebida, um coquetelzinho que você toma, que vai trazer o problema. O grande problema é o quê? Os excessos. A comida também. O excesso. Tudo que ele vai falando está em excesso. O rapaz que está com problema na área sexual, porque está em excesso. O senhor que bebe álcool em excesso. A senhora que come, não come para viver, vive para comer. Então, tudo que é em excesso traz prejuízo. Lembrando que o corpo, na mediunidade, o corpo também é importante, que ele chama de vaso. Aqui, ó, vaso receptivo. Limpeza do vaso receptivo. Aí, vaso receptivo também entenda a mente também. Alguém quer falar alguma coisa? Aí ele diz, não se pode cogitar de mediunidade construtiva sem o equilíbrio construtivo dos aprendizes na sublime ciência do bem viver. Equilíbrio é a palavra-chave para o médium. O médium tem que ter equilíbrio. Equilíbrio físico, equilíbrio mental, equilíbrio emocional, para ser um vaso receptivo, um bom vaso receptivo. Santidade eles não terão, e eles nem pedem isso, mas um vaso minimamente equilibrado e receptivo. Alguém quer falar? Então vamos continuar ali. Ou seja, não comer 3 pratos de feijoada, né? Uma feijoada antes de ir para a reunião. Também não pode ir com fome, viu? Isso já aconteceu comigo. Logo no começo que a gente começa a ler, a gente fica, né? Cheio, tudo é assim, 880. Aí eu fui para a reunião mediúnica, eu tinha comido assim muito pouco. Menina, meu estômago começou a roncar, começou uma perturbação, pronto, desequilibrei todinha. Não consegue nem prestar atenção, né? Não consegue, porque aquele silêncio, a tua barriga começa a fazer barulho, você fica constrangida, né? Os micos da reunião mediúnica. Você imagina, deve ter um programa de pegadinha lá só disso.
Aí eu analisando o médico, aí o instrutor analisando, lá, esse companheiro aqui, ó, comeu de menos, olha a vergonha que está passando. Então, a gente nem 8, nem 80. Uma alimentação leve, não vai comer um churrasco antes de ir. Também não adianta ir para a reunião. Não vou comer carne na reunião, mas fica pensando, quando chegar em casa, tomara que ninguém tenha pegado meu bife. Se alguém pegou meu bife. Então não adianta. Quando eu chegar, vou comer aquele bife. Nossa, aí fica o tempo todo pensando no bife, na cebola. Melhor comer o bife. E nem pensa Não, nem melhor pensa na comer o bife, reunião. nem pensa, porque você está pensando no bife. Então, às vezes, não vou comer o bife, mas quando chegar em casa, vou cair de boca no bife. Então não adianta. Come o bife e vai. Vamos? Vamos, então. Exclamei. E por que motivo não dizer tudo isso aos nossos irmãos congregados aqui? Por que não adverti-los austeramente? Alexandre sorriu benévolo e acentuou. Não, André. Tenhamos calma. Estamos no serviço de evolução e adestramento. Nossos amigos não são rebeldes ou maus em sentido voluntário. Estão espiritualmente desorientados e enfermos. Não podem transformar-se de um momento para o outro. Compete-nos, portanto, ajudá-los no caminho evolutivo. Tudo no seu tempo, né, Rita? E é um caminho devagar, onde todo mundo tem suas dificuldades, né? Você lembra que eu falei que eles não esperam santos, nem santidade? Uhum. Porque também se esperaram, então com problema, né? Vai ser difícil de achar. Vai ser difícil de achar. Mas o mínimo, né? O mínimo desejável, a gente precisa dar. Comprometimento. O mínimo, o equilíbrio, o comprometimento, é tal coisa. Não adianta também, por exemplo, a pessoa às vezes não come carne. Que isso é um tabu no meio espírita, né? Você não come carne. Come carne a semana inteira, mete o pé na jaca da carne. Aí no dia da reunião não come. Não adianta muito, gente, porque a carne demora quanto tempo para deteriorar no estômago? Você vê que quando ele faz o relato da senhora, dá até um mal-estar na gente, né? Condimentos, vinagre, gordura, carne, aquelas lesmas. Mas o apodrecimento da carne, ela também exala. Então, se você é médio, você vem diminuir. Se é carnívoro. Para um carnívoro deixar de ser carnívoro e ser vegano, não vai ser de um dia para o outro. E nem o nosso organismo aguenta. O baque é muito forte. Você vem aos poucos, até que você consiga. Ou não, porque de repente a pessoa não vai conseguir, mas vai conseguir comer o mínimo. No começo é difícil. No começo, não. E o organismo, para quem é carnívoro, é muito difícil. Agora, para quem não é, fica mais fácil. Não, mas para largar mesmo. Para largar de comer a carne, no começo é um sacrifício. Mas tem que ser aos poucos. Os médicos aconselham isso. Não pode ser e tem que ser pelos motivos certos. Mas e que não te faça mal. Porque não adianta também você largar a carne e ficar pensando nela. Isso é verdade. Você tem que ir se desprendendo, se for bom para você. Não é uma coisa assim obrigatória. Agora, quanto menos carne você come, melhor fica para o médium. Estou falando para o médium. Para aplicar o passe, para reunião mediúnica, principalmente os 2 dias antes da reunião, você já vai limpando o seu organismo, né? Para a vida toda, mas principalmente para o médium. Para o médium é importante isso. O cigarro também é um problema. A bebida, porque ela exala. A carne também. Então é isso. Alguém mais quer falar? Eu consegui desprender da carne, sabe? Há 9 anos. Mas mesmo no meu cardápio. E está fazendo muito bem. Não, faz muito bem. Mas quem quer sair do 8 para o 80, aí tem que ser aos poucos, para não dar um baque no organismo. Vamos então continuar? Vamos. Se ninguém quiser falar nada.
O orientador deixou de sorrir e acrescentou: é verdade que sonham edificar maravilhosos castelos, sem base, alcançar imensas descobertas exteriores, sem estudarem a si próprios. Mas, gradativamente, compreenderão que mediunidade elevada ou percepção edificante não constituem atividades mecânicas da personalidade, e sim conquistas do espírito, para cuja consecução não se pode prescindir das iniciações dolorosas dos trabalhos necessários, com a autoeducação sistemática e perseverante. Excetuando-se, porém, essas ilusões infantis, são bons companheiros de luta, aos quais estimamos carinhosamente, não só como nossos irmãos mais jovens, mas também por serem crescedores de reconhecimento pela cooperação que nos prestam, muitas vezes inconscientemente. Os tenros embriões vegetais de hoje serão as árvores robustas de amanhã. As tribos ignorantes de ontem constituem a humanidade de agora. Por isso mesmo, todas as nossas reuniões são proveitosas, e ainda que os seus passos sejam vacilantes na senda, tudo faremos por defendê-los contra perigosas malhas do vampirismo. E aí, alguém gostaria de falar alguma coisa? Muito instrutivo, né? Muito. Aqui, A gente principalmente tem para que se quem está educar, aqui. né, Rita? Exatamente. Lembrando que o médium não é médium só na reunião mediúnica, naquele dia. Ele é médium fora da casa, principalmente fora do centro. Então, a vigilância, ela é total, tanto dentro como fora. E o equilíbrio, a palavra-chave é equilíbrio. Em todas as nossas ações, equilíbrio. Se ninguém quiser falar mais nada, nós vamos passar para o... E a força, né, para a gente se desvencilhar disso tudo, né? Como ele fala aqui no final, eles não, como eu já tinha dito também, eles não esperam espetáculos de santidade, eles sabem da nossa dificuldade. Mas que aos poucos nós vamos tomando contato com as informações. O próprio espírito vai se mudando, a própria pessoa vai se mudando, conforme ela vai conhecendo a doutrina, vai estudando, ela vai vendo, ó, isso aqui já não serve mais. E é tão interessante que, com o passar do tempo, a gente vê que o que era importante para a nossa vida há uns anos atrás, hoje já não é mais. Por quê? Por conta da nossa maturidade. A gente vai amadurecendo e vai. Como a menina deixa a boneca e o menino deixa o carrinho, nós também vamos deixando certas coisas, porque vamos deixando de ser infantis. Alguém quer falar? Eu acho que é importante também quando ele fala que a gente precisa se conhecer, né? Porque aí a gente vai identificar os nossos pontos fracos e fortes e aceitar os pontos fracos, porque a gente ainda tem muito a evoluir, né? Não pode ser não nessa encarnação, mas em outra. Então, o se conhecer também é muito importante. Porque muitas vezes a gente comete certas coisas e está num problema lá no fundo, lá no passado, que a gente não se resolveu e acaba influenciando as nossas escolhas de hoje. Eu gostei muito do que você falou dessa questão de se conhecer, que é o trabalho. Algumas pessoas não gostam desse termo, mas eu gosto de reforma íntima. Porque reforma dá trabalho. Quem faz reforma em casa sabe o quanto é trabalhoso e doloroso. Então, é reforma íntima. Então, você se reconhecer. É se colocar nu diante de um espelho e ver. Olha, nisso aqui eu tenho grande dificuldade. Isso aqui me desestabiliza. Isso aqui eu ainda não resolvi. Isso aqui eu preciso melhorar. Mas não é uma questão de apontar o dedo como é que eu vou dizer? Por falta de caridade para consigo mesmo. É entender que nós temos falhas, que nós temos dificuldades. Em várias áreas da nossa vida nós temos dificuldade e que nós estamos dispostos a mudar. Só que essa mudança ela não se dá, como ele diz, de um dia para o outro. Ela é construção. É dia a dia, é um trabalho árduo, porque nós não estamos assim, nessa situação que nós estamos hoje, não foi ontem que começou. Vem de outras e várias encarnações para trás.
Emmanuel diz que nós estamos hoje com uma tocha na mão, iluminando um passado de erros. Então, é muita coisa para iluminar que está para trás. Com uma tocha. Não é um farol, é uma tocha. Então, agora que nós acendemos a luz. É como se nós estivéssemos numa sala com uma lâmpada que não é muito forte. De repente, a gente trocasse essa lâmpada e quando acendesse a luz, nós víssemos todos os defeitos dessa sala. Não dá para reformar de uma hora para outra. É devagar mesmo. Mas é um devagar com constância. Aí sim, a coisa vai melhorando. Você vê que ele diz, eles não são maus, como nós também não somos. Eles são o que ele vai falando aqui. Eu não sei onde ele fala que nós não somos maus. Ele tem um momento que ele diz assim, olha, que eles não são maus, mas aqui, nossos amigos não são rebeldes ou maus em sentido voluntário, porque também tem isso, né? Estão espiritualmente desorientados e enfermos. E nós também. A maioria de nós. Não estamos mais tão desorientados assim, porque a gente já tem a doutrina, mas enfermos, a maioria ainda está. Inclusive quem vos fala. E que benefício, né? A doutrina. É. Para nos ajudar a guiar, assim, abrir os olhos. E ser constante nessa vontade de se mudar. Ora a gente vai conseguir e ora não vai. Alguém mais quer falar? Senão a gente começa. Não podemos Vampirismo. desistir, né? Não, isso é um Não, trabalho. porque tem pessoas que Trabalho. se melindram, né, e acabam desistindo, né, dessa caminhada, né? Então não podemos desistir. Bora tocar o Não, barco para bola para frente, né? frente. Caiu, levanta, passa a mão no joelho, levanta e vamos embora para frente. Vamos embora para Porque tem frente. um grande segurando nossa mão, né? Vamos embora para frente. Cair, nós vamos cair, gente. Só cai quem anda. Se eu ficar parada, eu não vou cair, mas também não sair do lugar. Então a gente vai cair, vai dar com muita cara na porta. Normal, a gente está evoluindo, a gente está em construção, estamos em construção. Alguém quer falar? Então vamos. Vale agora ou cálice para sempre? Vamos continuar, Rita? Não sei, vocês que sabem. Vocês querem parar para não parar pela metade? Vamos parar então, Lívia, para a gente não começar. Tá. Para o YouTube é melhor para organizar mesmo. Tá. Vampirismo Tá. é um capítulo. Esse capítulo é muito interessante, André. Quem quiser Imagino. pesquisar sobre o vampirismo, Ele é bem grandinho também. quem quiser pesquisar. Eu até anotei quando eu era uma pessoa estudiosa, dá-se vampirismo, dá-se quando o obsessor passa a viver no clima pessoal da vítima, em perfeita simbiose mórbida, absorvendo-lhe as forças psíquicas. Isso é o vampirismo. Então vamos parar. Alguém gostaria de fazer a prece, fazer alguma observação? Lembrando que nós não somos assim profundamente conhecedores de tudo, mas com a colaboração de todo mundo fica mais fácil. Não, então quem gostaria de fazer a prece? Posso fazer, Rita? Obrigada, Lúcia. Tá, vocês só me desculpem se eu espirrar, gente, porque eu tô com uma alergia horrível. Aí eu espirro toda hora. Não, vai Tá ficar bom? boa agora. Tá certo. Senhor Jesus, nosso mestre, agradecemos, Senhor, essa oportunidade desse estudo, Senhor, que tanto nos esclarece, que possamos meditar sobre tudo que foi dito, tudo que foi lido, Senhor, e procurar aos pouquinhos absorver, praticar em nós mesmos, Senhor. Nós só temos que agradecer por tudo isso, pedimos por todos nós aqui presentes, cada lar representado, Senhor. E muito obrigada, Jesus, por tudo isso. Obrigada, graças a Deus.
Então, meninos, meninas, bom final de semana para todo mundo. Amém. Igualmente. Vocês. Boa noite a todos. Bom fim. Boa noite, Amém. gente. Tchau. Bom fim de Boa noite, semana. boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Igualmente. Tchau. Tchau, tchau.